Olá, bem-vindo ao Inteiro Teor. Hoje vamos mostrar a atuação da Justiça Federal da Primeira Região para assegurar direitos dos trabalhadores brasileiros. TRF da Primeira Região assegura estabilidade à mãe ocupante de cargo comissionado. Trabalhador que teve salário reduzido na pandemia consegue decisão para sacar integralmente o saldo do FGTS. E a Justiça reafirma entendimento de que reduzir alguém à condição análoga à de escravo é crime imprescritível. Acompanhe a partir de agora. Os primeiros meses de um bebê são momentos que exigem muito da mãe. Uma rotina que pode se tornar ainda mais pesada se ela não tiver a tranquilidade de contar com a licença maternidade. Na nossa primeira reportagem, saiba qual tem sido o entendimento da Justiça no caso das mães ocupantes de cargos ou funções comissionadas. Eu falo, que eu achava que já amava muito, que já amava grande, que já sabia o que era um amor maior, mas quando eu senti, me tornei mãe, engravidei, aí sim eu pude perceber que gerar uma vida é ter esse amor maior, é sentir o amor maior do mundo. A chegada da Alice fortaleceu todo esse sentimento na vida da administradora Anne Faina da Silva, que, graças a uma garantia legal e constitucional das mães trabalhadoras, pode gozar do direito à licença maternidade. Saber que eu tenho meus direitos, meus proventos mantidos durante todo o período de licença maternidade é muito importante, já que é indispensável a nossa recuperação aí no pós-parto e também esse período com o bebê, que é do direito à amamentação exclusiva, que é de suma importância para a saúde do bebê, esse contato mãe e filha. A professora Laísa Espanha explica como funciona a estabilidade da gestante. É importante dizer que o artigo 10, inciso 2º, a linha B do ato das disposições transitórias, veda a dispensa imotivada ou arbitrária da empregada desde a confirmação da sua gravidez até 5 meses após o parto. Mas será que esse direito garantido às trabalhadoras com contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, ou às servidoras públicas, estende-se às mulheres que ocupam cargos em comissão na administração pública? Essa pergunta faz sentido porque esses cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração, e seus ocupantes podem ser dispensados desses cargos e dessas funções a qualquer tempo, conforme a discricionariedade do gestor, sem que essa dispensa imotivada gere direito à indenização. Contudo, a jurisprudência do STF e do STJ já se pacificou no sentido de reconhecer a extensão da chamada estabilidade provisória gestacional à servidora pública ocupante de cargo comissionado ou de função comissionada. O TRF da Primeira Região levou esse entendimento em consideração ao analisar mandado de segurança impetrado por uma servidora pública municipal no Tocantins. Cedida pela Prefeitura de Palmas para exercer função comissionada em um órgão da Justiça, a servidora requereu o direito de continuar recebendo o valor da FC, porque no momento em que encerrou o prazo de trabalho na Vara Federal, ela estava gestante. O pedido foi acolhido pela maioria dos membros que compõem a primeira sessão do TRF1. Para o colegiado, o pagamento do valor da função comissionada atende à estabilidade provisória salarial da gestante. A decisão reforça que a indenização da função comissionada é devida até o término da licença maternidade, sem exclusão das parcelas de auxílio alimentação e creche, garantindo o direito à proteção da maternidade a empregadas temporárias e às servidoras comissionadas. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, foi criado para proteger o trabalhador no momento de uma demissão sem justa causa. Mas outras hipóteses de resgate
foram sendo introduzidas por decisões judiciais que garantem a aplicação da lei aos novos tempos. Acompanhe comigo o desfecho de uma história envolvendo o resgate do FGTS em tempos de pandemia do novo coronavírus. Após muitos anos de serviços prestados no setor privado, Dona Euripidina conseguiu se aposentar e sacar o saldo da conta dela no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu me aposentei em plena pandemia, recebi meu FGTS sem nenhum problema. Quando eu dei entrada na papelada e tudo, não passou nem 15 dias, já estava liberado. E eu fiquei muito feliz, porque foram mais de 30 anos de trabalho, né? Além da aposentadoria, há outras hipóteses em que é possível sacar os recursos do FGTS. É o caso de demissão sem justa causa, término do contrato por prazo determinado, rescisão por falência ou por nulidade do contrato, falecimento do trabalhador, do empregador individual ou do empregador doméstico, necessidade pessoal urgente e grave, decorrente de desastre natural, situação de emergência ou calamidade pública, suspensão do trabalho avulso, financiamento imobiliário, idade igual ou superior a 70 anos e diagnóstico de doenças como AIDS e câncer, entre outras. Diego Cheruli, especialista em direito previdenciário, explica que o trabalhador que se encontra nas situações previstas na lei para sacar o fundo de garantia pode ir a uma agência sem intermediários. O próprio trabalhador pode realizar esse saque direto numa agência da Caixa, onde há servidores responsáveis e capacitados para este procedimento. Não é necessário contratar serviços de terceiros, nem pagar a ninguém por conta desse saque, que é um serviço gratuito oferecido pela Caixa Econômica Federal. Só que, especialmente na pandemia, cresceu a oferta de empresas e também de pessoas que prometem intermediar a liberação do saldo do FGTS, mas que muitas vezes, na verdade, trata-se de golpe. E uma outra situação ainda mais preocupante: trabalhadores que tiveram jornada de trabalho e salário reduzidos e não conseguiram se manter com os auxílios federal e estaduais, nem com o saque emergencial do FGTS limitado a um salário mínimo, precisaram entrar na justiça para tentar sacar o saldo integral das contas do fundo ou uma parcela maior desse benefício. Foi o que fez um trabalhador que teve o salário reduzido em 70% durante a pandemia. Ele procurou a Justiça Federal e, no TRF da Primeira Região, assegurou o resgate integral do fundo. Na quinta turma, o relator do caso, desembargador federal Souza Prudente, salientou que foi demonstrada a excepcionalidade da situação gerada a partir da redução drástica da remuneração. Os colegas de turma seguiram o voto de Prudente no sentido de que, diante da pandemia da Covid-19, era preciso prestigiar os fins sociais previstos na Constituição Federal e na lei do FGTS. Mas as decisões não são unânimes em conceder acesso integral ao saldo do FGTS para quem teve o salário reduzido. Depende de cada caso. É importante observar que para cada hipótese ou para cada grupo de hipótese, doença, financiamento imobiliário, etc., é preciso apresentar documentos específicos. Então é preciso que o trabalhador reúna essa documentação, essas informações podem ser buscadas no próprio site da Caixa na internet e vá até a agência já munido dessa informação para não ter uma perda de tempo. Obviamente que se o trabalhador entender que faz jus àquele saque e por algum motivo isso não puder ser permitido ou não for autorizado pela Caixa, aí não restará outro caminho a não ser procurar o judiciário. E veja a seguir, TRF1 reafirma entendimento de que reduzir alguém à condição análoga à de escravo é crime imprescritível. Voltamos já! Há mais de 130 anos foi abolida a escravidão formal no Brasil, mas ainda precisamos combater o trabalho escravo contemporâneo,
Denunciar faz parte dessa luta. O Brasil resgatou mais de 56 mil pessoas do trabalho escravo desde 1995. As informações são da ONG Repórter Brasil, uma das principais fontes de dados sobre o tema no país. A atividade econômica com maior incidência do problema é a pecuária bovina, em estados como Pará, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins e Rondônia. Mas a submissão de trabalhadores a condições degradantes, análogas às de escravo, ocorre também em outras áreas, conforme explica o cientista político e jornalista Leonardo Sakamoto. Tivemos uma grande quantidade de resgatados no desmatamento, na área de reflorestamento da Amazônia e do Cerrado, na produção de carvão vegetal, principalmente para siderurgia, mas também para uso doméstico, na produção de soja, de algodão, de café, de feijão, de arroz, de milho, de batata, de cebola, de tomate, de outras frutas. Sempre esse trabalhador ele vem já por uma indicação ou de outros trabalhadores ou por indicação de alguma liderança que indica a CPT para atendê-lo. E aí a gente tem, devido à campanha nacional de combate ao trabalho escravo, um grande alcance de trabalhadores, que inclusive tem as sanfoninhas e que passam de um para o outro. Então, a CPT ela se torna muito popular devido a essa campanha. O resgate de trabalhadores em atividades degradantes também ocorre nas cidades. Oficinas de costura que prestam serviços para grandes empresas do setor de vestuário são exemplos de que, mesmo no século XXI, o trabalho escravo persiste. Na construção civil, em bordéis, no comércio e, recentemente, temos visto muitos casos de empregadas domésticas que ficaram submetidas a seus patrões por dezenas de anos. Segundo a coordenadora nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho, Liz Sobral, em todo o mundo, a impunidade é decisiva para a permanência da escravidão. Estudo feito pela Clínica de Direitos Humanos e Trabalho Escravo da UFMG, publicado pela CONATRAI em 2020, chegou à conclusão de que, de todos os acusados por escravidão no Brasil, apenas 4,2% foram condenados definitivamente. Isso mostra que existe uma disparidade muito grande entre os achados da fiscalização trabalhista e os resultados da justiça criminal. Os empregadores flagrados com mão de obra análoga à de escravo podem ser punidos com 2 a 8 anos de cadeia. O crime, previsto no artigo 149 do Código Penal, é imprescritível, como reafirmou o Tribunal Regional Federal da Primeira Região no julgamento do recurso de um réu denunciado no Pará por manter trabalhadores em condições degradantes. A terceira turma do tribunal lembrou que precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, seguidos pela Justiça brasileira, não permitem a prescrição deste tipo de infração considerada grave. De acordo com o voto da relatora, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, no caso analisado, foi reconhecida a violação de direitos humanos de trabalhadores. O réu só obteve o reconhecimento de prescrição quanto ao crime de falsificação de documento público, previsto no artigo 297 do Código Penal, pelo qual também havia sido denunciado. O Brasil é considerado referência global no combate ao trabalho escravo pela ONU. Além do número de trabalhadores resgatados em operações de auditores fiscais, procuradores do trabalho e procuradores da República, polícias federal e rodoviária federal e defensores públicos, o trabalho da imprensa e de organizações não governamentais e a conscientização de empresários qualificam os esforços do país para prevenir e coibir a prática ilegal. Mas trata-se de uma luta que ainda esbarra em desafios. Precisamos de mais recursos e de projetos do setor público para melhorar a condição de vida dos trabalhadores nos municípios com alto índice de aliciamento para o trabalho escravo, de tráfico de seres humanos, a fim de interromper esse fluxo. E também precisamos melhorar instrumentos de punição, que eles acontecem, mas a gente precisa evoluir. O que se observa é um imenso déficit no quadro de auditores fiscais do trabalho. Esse déficit perfaz hoje quase 60% no quadro de todo o país, o que implica um prejuízo muito grande no combate ao trabalho escravo. Quando existe o resgate,
Busca-se a tutela civil trabalhista via Defensoria Pública da União e via Ministério Público do Trabalho, para se obter a indenização tanto das pessoas que foram resgatadas quanto da coletividade que foi lesada. E busca-se também a tutela criminal para fins de penalização de quem explorou essa prática tão grave aos direitos humanos. Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre decisões da Justiça Federal da Primeira Região, que estão também no nosso portal e nas redes sociais do TRF1. Muito obrigado por sua companhia e até a semana que vem.